Pessoal, dando continuidade ao nosso curso de analista de qualidade, nós vimos o histórico da qualidade, que era o tópico 1. Agora nós vamos entrar nos pensadores da qualidade. Veja bem, por que ter esse tópico no curso analista de qualidade? Se lembra que você está fazendo um curso, pode ser ele isolado, analista de qualidade, ou quer seja um especialista em melhoria contínua. É muito importante você conhecer aquelas pessoas que fizeram a qualidade chegar até os nossos dias. E nada melhor do que ver o histórico, a contribuição de cada um. Eu considero esse tópico muito importante. Como é que a qualidade chegou até os nossos dias? Quais foram os métodos utilizados? Qual foi a evolução da qualidade? As técnicas, as ferramentas. Se lembra que você está saindo um especialista. Então é importante que você saiba disso. Nem todas as pessoas que estão fazendo esse curso fizeram administração de empresas, fizeram engenharia de produção, que nesses cursos é abordado. Esses pensadores são estudados, tá? Nesses cursos. Mas nem todos os alunos aqui fizeram esses cursos. Alguns fizeram outras engenharias, outras áreas do conhecimento, direito, medicina. E é importante saber, ok? Após isso, ou seja, essas revoluções, essa evolução industrial, a máquina a vapor, desde o tempo do Egito Antigo, desde o tempo das pirâmides, após tudo isso, aconteceu o quê? Surgiu a opção para os consumidores e clientes em ter o auxílio de empresas técnicas para o conserto do produto, ou seja, representava as empresas de assistência técnica que conhecemos atualmente. Pense comigo. Na época da produção artesanal, o artesão, ele era o responsável pela qualidade daquilo que ele fazia. Pode ter certeza que se você fosse fazer uma medida exata de uma mesa, de uma cadeira, de uma porta, de uma janela que um artesão construía, cada uma tinha uma dimensão diferente. Variava um pouco, ok? Mas era aceitável para a época. Ninguém fazia medição com régua aferida, calibrada, com micrômetro, com paquímetro, que são instrumentos de precisão. Mas com o tempo, com a Revolução Industrial, com o aumento da produção em larga escala, foi necessário implantar sistemas que garantissem a produção de produtos fabricados em grande volume, em grande quantidade, ok? Na década de 20, nós começamos aí já com um pensador da qualidade, que a gente chama guru da qualidade, um dos pensadores cientistas que contribuíram de forma significativa com a qualidade, que é Edward Deming. Edward Deming, em visita a algumas empresas, verificou que estas realizavam inspeção dos produtos somente ao final do processo, para identificar erros. Na sua visão, aquele procedimento estava incorreto, pois era apenas uma ação corretiva e não preventiva, gerando custos maiores. Pense comigo, desde o momento que a matéria-prima começa a entrar em processamento dentro de uma linha de produção, ela vai agregando valor. O que valor é esse? O valor das máquinas, dos equipamentos que ela passa, da mão de obra que ela passa. A cada máquina que aquela matéria-prima vai percorrendo, ela vai somando o valor daquela máquina, daquele local de produção, daquela célula, entendeu? Então não tem sentido eu detectar que a peça está defeituosa apenas no final do processo, porque aí eu já agreguei o valor de todas as máquinas pelas quais a peça passou e por toda a mão de obra, por todas as instalações. Imagine as instalações de uma empresa, uma fábrica de tecido, uma fábrica de bolsa, de sapato. Chega no final, o sapato está incorreto, o sapato não passa na inspeção final. Você perdeu todo esse tempo anterior ao sapato, toda a matéria-prima, toda a energia gasta nas máquinas. Estão entendendo? Então, já na década de 20, Deming percebeu que isso era incorreto. A qualidade se define a partir das exigências e necessidades do consumidor. Qualidade não é algo só bonito, não é algo só agradável aos olhos. Ele tem que atender às exigências e necessidades do consumidor. Se você compra um fogão hoje em dia, você precisa que o fogão funcione, todas as bocas.
Você não quer que o fogão seja só bonito. Você precisa que o forno seja eficiente, que tenha uma temperatura uniforme dentro do forno. Senão você vai queimar seu bolo ou o bolo vai sair cru. Eu estou dando um exemplo bem simplório daquilo que a gente tem em casa. Tudo que a gente compra, tudo que a gente adquire, tem que, além de ser funcional, ter um aspecto que agrade aos nossos olhos, ter um design moderno, ok? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que não basta só isso. Ele tem que atender às nossas exigências. Por isso, as especificações de qualidade devem ser alteradas constantemente. E nós temos visto isso nos nossos dias. Quanto mais a sociedade evolui, quanto mais a tecnologia aumenta, mais nós nos tornamos exigentes. Então essas especificações, elas têm que vir acompanhado da evolução tecnológica e do nosso nível de exigência. Um exemplo simples: os nossos celulares hoje, eles são sensíveis ao toque. O meu lê minha face para desbloquear. E todas as funções são sensíveis ao toque. Se eu lhe oferecesse o celular hoje de teclas, você ia querer comprar? Não, você ia dizer que esse celular era de outra época, estava ultrapassado. Mas na época que o celular de tecla foi lançado, era o que tinha de melhor, todo mundo queria. Mas não houve evolução? Sim. Então ninguém suporta mais. Eu quero um celular, mas que não tenha câmera fotográfica. Você encontra um celular sem câmera fotográfica? Muito difícil. É isso que Demi está dizendo. E olha que esse homem era um pensador do futuro. Na década de 20, ele já trouxe esse conceito. Continuando aqui o texto de Demi, mas devem ser feitos controles estatísticos em vez de simples inspeção dos produtos. Por que controles estatísticos? Porque uma inspeção visual, muitas vezes, ela não é capaz de detectar uma falha no produto, uma falha no equipamento. Imagina um equipamento eletrônico, ele pode ter uma falha que vai acontecer ao longo de 30 dias. Então, inspeções estatísticas, eles conseguem medir até a previsibilidade pela variação dos parâmetros que vai dar defeito, consegue prever daqui a tanto tempo esse produto vai dar defeito, porque os parâmetros estão variando numa escala uniforme e crescente. É isso que Demi está dizendo. Em relação à qualidade, Demi também criou o que ficou conhecido como os 14 princípios de Demi. Esses 14 princípios viraram praticamente um manual de boas práticas da qualidade, o que a gente chama de a Bíblia da qualidade, ok? Demi foi um cientista que ele pensou muito sobre qualidade. Ele dedicou a vida dele pensando em qualidade, numa época que a qualidade era pouco valorizada. E aqui você tem os 14 princípios de Demi. Eu não quero explorar cada um deles, porque só esses 14 princípios de Demi deu origem ao livro de Demi, os 14 princípios básicos da qualidade. Mas é bom que você conheça pelo menos os tópicos, tá? Crie uma visão consistente para a melhoria de um bem ou serviço. Visão consistente, algo que tenha base, que tenha fundamento científico, e não apenas que você ache que é o certo. Adote uma filosofia e assuma a sua liderança. Ou seja, não esperar que outro faça. Você pode ser um operador de máquina, assuma a liderança daquilo que você está fabricando. Não espere que outra pessoa chegue e diga que está errado. Você é capaz de verificar se o que você está produzindo está conforme as especificações. Termine com a dependência de inspeção como via para estratégia. Veja que isso é um complemento do tópico 2. A dependência da inspeção. Que inspeção de outra pessoa, de outro setor, como por exemplo o setor da qualidade, que antigamente a quantidade de pessoas da qualidade era praticamente a mesma de operários. Praticamente cada operário tinha um inspetor de qualidade ao lado dele. E isso hoje seria insano, seria humanamente impossível pensar dessa maneira. Minimize custos com seleção de fornecedores. Pensa comigo, se eu não tiver fornecedores qualificados, eles próprios vão me entregar produtos defeituosos que vão prejudicar o meu processo de fabricação. Olha só, na década de 20, esse homem já pensava nisso. Muito tempo depois, na década de 80, 90,
quando foram criados as ISOs, principalmente a ISO 9000, a gente criou um tópico dentro da ISO, que era qualificação de fornecedores. Na década de 20, DEME já via isso como uma necessidade, porque se você recebe uma matéria-prima danificada, ela pode comprometer todo o seu processo de produção. Melhore de forma contínua e constante os processos. É aquela velha frase, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Essa frase começou com esse tópico 5 dos 14 princípios de DEME. Mais tarde a Toyota utilizou esse princípio dentro de uma filosofia chamada Kaizen, que é melhoria contínua. Se você estiver fazendo um curso de especialista em melhoria contínua, nós temos um módulo específico para esse tópico, ok? Promova a aprendizagem. DEME confiava muito que a qualificação dos funcionários, o treinamento, trazia resultados promissores para a visão, para a metodologia da qualidade em si. Se os funcionários não eram treinados, você tinha pouco a exigir desses funcionários, porque eles podiam alegar que a qualidade não estava conforme a exigência dos clientes, dos consumidores, porque eles não sabiam que os clientes e os consumidores consideravam como valor no produto em relação à qualidade. E ele fala 2 vezes sobre treinamento. Você vai observar a questão da aprendizagem, ele valorizava demais o treinamento, algo que hoje é imprescindível em qualquer empresa, em qualquer segmento, o treinamento dos funcionários. Não liderar com base no medo, evite usar o estilo autoritário. Essa questão de administrar com medo, base no medo, você vai criar um terror nas pessoas. Isso não é liderança, isso é coação. E nos dias de hoje isso gera até processos trabalhistas, né? Por assédio moral. Destrua as barreiras entre os departamentos, ou seja, a qualidade ela é obtida com a junção de todas as áreas, de todos os departamentos. Começa da portaria, na recepção do produto quando chega. Depois vai para o almoxarifado, tem inspeção no almoxarifado. Depois a produção requisita o produto almoxarifado. A partir daí aquela matéria-prima ela já muda o nome. Ela já não é mais chamada de matéria-prima. Ela é chamada de material em processamento. Ou seja, você não pode ver os departamentos de forma isolada. Todos existem com a finalidade única, gente. Atender às exigências do consumidor, do cliente, ok? Elimine slogans com imposição de metas. Algumas empresas criam slogans e as pessoas ficam sufocadas, como por exemplo, seja o melhor, seja o departamento campeão, seja o melhor funcionário da sua área, do seu turno, da sua unidade. Esses slogans que as empresas criam, achando que vai trazer favorecimento à qualidade, muitas vezes eles são negativos. Muitas vezes eles impõem uma situação de pressão, ok? Elimine padrões artificiais para o chão de fábrica, ou seja, metas e objetivos que são impossíveis de serem alcançados. As pessoas vão se frustrar porque elas nunca vão obter aquilo que a liderança exige, porque é praticamente impossível, porque tem problemas que já são inerentes ao processo, tem problemas que são inerentes à própria máquina, problema de máquina, de variação, problema de falta de treinamento dos funcionários, e aí você cria padrões artificiais que não podem ser atingidos, isso gera uma frustração nos funcionários. Em vez de trazer benefício, traz malefício. As pessoas trabalham pressionadas e frustradas porque não conseguem atingir aquela meta estabelecida. Outra coisa, tópico 12, não classifique o desempenho dos trabalhadores ordenando-os por ranking. Isso é muito ruim, isso pode gerar uma competição em algumas empresas, até de forma desleal. Não estou dizendo que acontece em todas, mas eu falo no sentido de um funcionário querer ser o primeiro lugar do ranking e ele boicotar o serviço de outro colega. Acontece isso, tem bons funcionários e maus funcionários em todas as empresas, em todos os ramos, em todos os segmentos. Então você dizer, fulano é primeiro lugar, cicrano é segundo, beltrano é terceiro,
Isso pode criar uma disputa, pode criar um sentimento de raiva, de mágoa entre as pessoas, em vez de haver colaboração, cooperação, um trabalho em equipe, um trabalho sinérgico, pode haver uma competição desnecessária que no final do todo vai gerar um resultado insatisfatório, ok? Ponto 13. Crie um ambicioso programa de capacitação. Olha só, eu falei que dos 14 princípios de Deming, 2 ele focava na preparação das pessoas, no treinamento, na aprendizagem, que é o tópico 6 e o tópico 13. Crie um ambicioso programa de capacitação, porque ele acreditava que quanto mais as pessoas forem capacitadas na sua atividade, no seu trabalho, melhor resultado vão ser obtidos. Olha só, o homem na década de 20 já pregava algo que em muitas empresas hoje em dia ainda não existe, que é um programa de qualidade ligado, associado a um programa de treinamento eficaz. Eficaz por quê? Porque traz resultado, ok? E eficiente, porque reduz custo com devolução, com reclamação de cliente, com retrabalho. Tudo isso é custo que não é exigido, não é bem visto pela qualidade, porque é um custo que você não consegue tirar do consumidor. É um valor a mais no produto que você não vai conseguir recuperar, ok? E ele acreditava firmemente que com treinamento, com aprendizagem, isso era reduzido, minimizado. E por último, 14º, promova a mudança como sendo a tarefa de todos. Mudança em que sentido? Para algo melhor. Isso é trabalho de todos, todos envolvidos, todas as equipes, todos os colaboradores unidos, trabalhando de forma sinérgica, não como um grupo. Existe diferença de grupo, existe diferença de equipe, existe diferença de equipe sinérgica. Grupo é quando cada um vai para um lado, ninguém sabe o que fazer, não há liderança. Equipe é quando as pessoas sabem o sentido de onde deve ser direcionado, mas ainda não é equipe sinérgica. O que é equipe sinérgica? É quando todos usam o seu potencial máximo em prol de algo comum, ok? Deming já falava disso na década de 20 e é algo extremamente positivo. Ok, gente? Vamos em frente. Nós agora vamos falar sobre Schwartz. A gente já falou bastante sobre Deming. O slide anterior eu já falei de forma sintética. Só adicionando aqui um tópico interessante, que Deming propagou o PDCA, mas o PDCA foi criado por Schwartz, que é o pensador que nós vamos ver agora, ok? Vamos em frente, vamos ver Schwartz.